Bom dia, pessoal. Vamos começar então aqui a aula. Não sei que número é a aula. Acho que é a quarta aula de. Desculpa, a gente está perdido aqui. Aula 3, né? É, Se eu não me engano, é a 3 mesmo. é a 3 mesmo, né? É, Tá ok. ou seria a 4, também me Pois é, confundi. agora. Estou olhando o slide aqui, eu falei, não, hoje seria aula 4. Bom, tudo bem. Hoje a gente vai falar sobre modelos de atenção. E eu coloquei uns slides extras aqui para falar também sobre como gerar sequências prováveis a partir a partir de uma rede RNN treinada, né? Vamos ver se a gente consegue cobrir isso aqui também. Beleza. Só recapitulando, na aula anterior a gente falou sobre a matemática dos Vanishing Exploding Gradients. A gente viu como isso tem a ver com backpropagation through time, né? Porque nele aparece aquela multiplicação das matrizes e isso pode fazer com que, dependendo do maior ou alto valor da matriz, pode fazer com que o gradiente exploda ou desapareça. A gente falou sobre algumas técnicas para manter o gradiente estável. A gente viu o gradient clipping, para impedir que ele assuma valores muito altos, né? E a gente falou sobre algumas arquiteturas que resolvem o problema contrário, né? O problema dele assumir valores muito pequenos, né, próximos de zero. E aí a gente falou de duas arquiteturas em particular, que são a GRU e a LSTM. Então, hoje, a ideia é a gente falar um pouco sobre o problema de você aprender a partir de sequências longas, né? E esse é um problema que aparece muito em tradução por máquina. A gente vai falar um pouco sobre o mecanismo de atenção, vai ver primeiro um exemplo sem equações, depois um com as equações, ver como é que a gente usa isso para fazer tradução por máquina. E geração de legendas eu coloquei aqui, mas provavelmente a gente não vai cobrir. E Attention Transformers eu devo deixar para a aula para a aula da semana que vem, né? Beleza. Então vamos ver aqui, né, o problema das sequências longas, né? Eu lembro logo do Star Wars. É, quando sai um filme novo, eu já não lembro mais nada do que aconteceu nos anteriores. Bom, o problema das sequências longas é justamente esse, né? A gente tem aqui uma rede do tipo sequence to sequence, né? E aí nessa rede a gente tem basicamente um encoder que vai tentar codificar a frase de entrada, né? A sequência de entrada. E aí a gente tem um decoder que vai pegar essa codificação e vai gerar uma saída que é uma sequência, né? A gente está pensando nesse encoder e no decoder como sendo RNNs, né? Vocês viram também no contexto de autoencoders como sendo redes convolucionais, né? E aí tem aqui essa frase, que eu vou ler aqui, eu não falo nada de francês, il a mentarté, né? Que em inglês seria he hit me with a pie. Bom, o ponto aqui principal é o seguinte, né? Esse vetor, né? Esse vetor aqui, que a gente gera, vamos chamar ele de HT, né? Esse vetor que a gente gera, que seria o estado oculto da rede, que a gente passa para frente, ele tem que conter toda a informação da frase, né? E aí, basicamente, o que o decoder faz, ele vai desempilhando a informação que está lá, né, para gerar essa frase aqui. E aí a gente vai pegando cada coisa cada palavra que ele desempilhou e vai colocando aqui na entrada para o próximo passo, certo? Bom, o que eu ia falar aqui? Tá, uma pergunta importante aí para ver se vocês lembram. Encoder e decoder, a gente usa os mesmos pesos, mesmas matrizes de peso para os dois ou matrizes diferentes? Diferentes porque as línguas são diferentes, eu acho. Essa seria uma
boa razão, né? As línguas são diferentes, mas eles têm um papel fundamentalmente diferente, né? Um está empilhando e o outro está desempilhando coisa, né? Então, acho que tem a ver com as duas coisas, na verdade, né? Eu não sei nem se funcionaria você fixar as mesmas matrizes para todo mundo. Eu acho que não funcionaria, não. No encoder decoder que a gente pegou antes, se eu não me engano, se eu não estou lembrando errado, tinha como você fazer a mesma matriz. Por exemplo, eu acho que o Renato chegou a falar que, por exemplo, você pode considerar o PCA um encoder decoder, mas acho que para esse caso, igual você falou, não tem você tinha citado na aula que não tinha como. Pois é, mas aí não é exatamente. Você falou do PCA, né? Que eu acho que foi um bom exemplo, Uhum. mas não é exatamente a mesma matriz, Eu acho que você inverte ela, né? transpõe. Transpõe Né? isso. Isso, exatamente. Mas você treina no tudo junto. Aí nesse caso aí, eu acho que o treinamento você tem duas partes da matriz, talvez, ou algo do tipo. Não é necessariamente só uma. Isso. Você instancia, né? Pensando em implementação mesmo, né? Você instancia o encoder e depois instancia o decoder. Exato. Bom, mas o maior problema aqui com essa arquitetura é justamente esse HT aqui, né? Ele tem que lembrar tudo que a gente viu, né? Ele é uma espécie de gargalo de informação. Então, o encoder tem esse papel, né? De ler a sentença e armazenar uma representação para ela antes de passar ao decoder. O decoder deve, por sua vez, gerar a tradução. Alguém fala francês aí para ler essa frase? Alguém? Henrique, sei que Henrique faz aula de francês. Não, eu tô fazendo aula tem 3 semanas, eu passo a vergonha. Tá bom. Ninguém? Gente, não tem problema não. Se você se você falar alguma coisa aqui, tá valendo. Dá pra pegar algumas palavras, né? Dá pra pegar setembro passado, apreciar a cultura, reencontrar muitas pessoas maravilhosas. Dá pra pegar algumas coisas, né? Dá sim, é verdade. Pois é, mas na verdade eu ia perguntar se alguém conseguia ler, porque eu ia fazer o seguinte, olha, bom, beleza, você acabou de ler a frase, agora traduz, gera para mim uma tradução do que você acabou de ler. Não é assim que a gente faz tradução, né? Uhum. A gente olha, a gente vai gerando a tradução aos poucos, né? A gente vai olhando para a frase, né? E aí vai gerando a tradução, e a gente volta, né, para saber se para poder desambiguar, né, algumas palavras. Enfim, a gente não lê a frase inteira, memoriza tudo e depois começa a fazer. A arquitetura encoder-decoder, ela, por essa razão, ela vai funcionar bem para sequências curtas, não, claro, não muito curtas, porque elas são difíceis de traduzir, mas depois disso, esse score blue, que é uma medida da qualidade da tradução, ela começa a decair, tá? Eu tenho uns slides em outro deck que fala que diz como é que a gente calcula esse score, mas eu acho que eu não vou cobrir ele não. A ideia, né, é isso aqui, né? Você tem aqui o comprimento da sequência, e aí, se você olhar para a média, né, desse score, para o comprimento, no início é mais difícil, aí depois ele aumenta. Isso aqui é só uma ilustração, tá? Não é baseado em dado real, não. E aí depois ele diminui. E aí é que surge, né, a vantagem de você usar attention models. Nesses modelos, a cada passo do decoder, a gente vai usar conexões diretas com o encoder, né, que vão permitir a gente focar a atenção do decoder em partes específicas da sequência de entrada. Tá? Então, daí que surge esse nome de atenção, né? A gente vai ligar ele com cada uma das saídas do encoder e vai atribuir um peso a elas, que é o que a gente está chamando de attention. Isso vai reduzir esse problema que a gente observa aqui, né, da queda no score blue. Ele foi originalmente desenvolvido para tradução por máquina, mas depois foi espalhado para várias aplicações, inclusive em CNN, que são coisas que não tem nem a ver com texto, né, nem com sequência. Uma coisa interessante, né, da tradução por máquina é que dentro de NLP ela sempre foi a tarefa que push the boundaries, né, da pesquisa e de onde surgem realmente as grandes inovações.
Então, é a flagship task de NLP. Bom, a gente viu alguns modelos baseados em previsão de sequência, né, baseados em RNN. E, como eu falei, né, desafiador gerar sequências longas quando a gente só tem acesso ao último hidden state. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é deixar o encoder espiar o input. Na verdade, não o input, mas é o input representado pelo encoder, né? Em visão, tem uma analogia, né, semelhante, que ele vai fazer. A gente pode permitir que a rede olhe apenas para uma parte da imagem de cada vez, né, de modo que a gente possa entender a informação que eu uso, que deve ser usada, né, para gerar a saída. Então, a gente vai falar sobre esses mecanismos de atenção que desempenham drasticamente o desempenho em sequências longas, né? Bom, a ideia, então, como eu disse, é cada palavra da saída, ela vem de uma ou poucas palavras da entrada. Então, talvez a gente consiga aprender apenas usando as palavras relevantes ao longo da geração da saída. Tá? E aí, eu acho que o primeiro, se não um dos primeiros artigos que apareceu, né, propondo esse mecanismo é o do Badanow, não sei como é que fala. Como é que funciona esse mecanismo de atenção? Vamos ver aqui um exemplo passo a passo, primeiro sem as equações e depois a gente coloca as equações. Tá? Bom, a gente tem aqui a mesma sequência que a gente tinha lá, né? A sequência de entrada. E aí, terminou aqui o encoder, a gente passou o estado final do encoder como sendo o estado de entrada do decoder. E aí a gente coloca aqui um token só para dizer que bom, agora você tem que gerar, né, a primeira palavra aí da saída. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ao invés de simplesmente gerar, né, gerar como a gente faz na arquitetura tradicional, encoder e decoder, a gente vai pegar alguma informação sobre o estado oculto aqui nesse ponto, tá? E vai perguntar, né, dado esse estado oculto aqui, do decoder, quão importante é essa entrada aqui, essa saída do encoder. Tá? Quanto de atenção eu devo prestar para esse vetor, né? É como se eu fosse pegar esse vetor H1 que está saindo aqui, tá? E eu quisesse... o que eu quero fazer, na verdade, é pegar cada um desses vetores aqui que está saindo, H1, H2, H3 e H4, e gerar um novo vetor. Tá? Gerar um novo vetor que me diz que seria como side information sobre o input, né, que eu posso usar. Só que eu não quero fazer isso usando min pooling ou max pooling, porque min pooling, max pooling, min pooling em particular, né, vai dar peso para todo mundo de maneira igual. E quando a gente faz tradução, não é assim que funciona, né? A gente vai olhar para uma parte do input e vai dar mais importância para ela. Então, o Attention Score é isso, né? É uma conta que a gente vai fazer aqui com alguma informação aqui desse estado oculto, do estado oculto nesse ponto, com o estado oculto gerado por cada um dos encoders. Então, a maneira mais simples de fazer isso é um dot product, é um produto interno. Tá? E aí eu faço isso para cada uma tinha meio que começado a fazer aqui, né? Eu vou calcular esse dot product para cada um dos vetores H1, com cada um dos vetores H1, H2, H3 e H4. E aí isso vai me dar um número, tá? Dot product é o produto interno entre dois vetores, dá um escalar. O que eu faço com esse escalar? Softmax, tá? Softmax para eu ter se fosse uma distribuição de probabilidade, né? Pesos que somam 1, né? Pesos positivos que somam 1. E aí, deixa eu ver aqui. On does decoder times... Para esse time step do decoder, a gente vai focar mais na primeira, né? Segundo esse gráfico, segundo essa distribuição aqui que a gente gerou.
Isso aqui vai me dar, por exemplo, um número, digamos, 0.7. Né? Esse aqui é 0.1, 0.1 e 0.1. Tá? E com isso, a gente vai usar para construir, a gente vai usar esses pesos para construir um novo vetor, que a gente chama de vetor de contexto. Como é que a gente faz isso? Ele pode ser simplesmente pegar esses pesos, né, que eu tinha escrito lá, 0.7, e multiplicar por cada um desses desses estados latentes aqui. Tá? Então, a gente pode usar essa distribuição, attention distribution. Esse aqui são os attention scores, tá? É como se fosse não normalizado, né, antes do softmax. Mas podem ser números negativos, podem ser números muito grandes, né? E aí o attention distribution é depois que a gente tem esse softmax. Então, a gente usa esse attention distribution para fazer uma soma ponderada dos encoder hidden states, que são esses vetores H1, H2, H3 e H4. A saída, então, ela vai conter informação principalmente daqueles hidden states que receberam maior atenção. Tá? Não sei se vocês estão lembrados da tradução dessa frase, era ele me acertou com uma torta. Né? E aí, nessa ilustração aqui, ele está dando mais peso para o pronome il, que é ele. Né? Bom, e aí para gerar essa saída, né, o que a gente faz com esse vetor de contexto aqui que eu gerei? Né? Esse é o vetor de contexto, context vector. A gente vai concatenar aqui ele está chamando de attention output, né? Bom, enfim, é a mesma coisa. Ele vai concatenar o attention output com a saída do decoder, e aí ele vai usar essa combinação para gerar a saída H1, Y1 chapéu. Tá? Como é que ele gera isso aqui? Pode ser simplesmente aquela matriz, a gente estava vendo uma matriz V, né? Estava chamando de V, aquela matriz que pegava o S1 aqui, e aí me gerava um outro vetor que eu poderia fazer um softmax para gerar a saída. Né? Então, a diferença aqui agora é que a gente vai... Falei que eu não ia escrever as equações, né? Mas, enfim, a gente vai pegar essa saída aqui, vai concatenar com essa saída, e aí, de alguma forma, a gente vai gerar esse one hot vector aqui, né? Que corresponde à primeira palavra da tradução. E aí a gente vai pegar esse RI, vai alimentar na entrada do próximo time step do decoder. E às vezes, né, aí tem variações entre essas arquiteturas de attention. Às vezes a gente vai pegar o próprio attention output anterior, tá, que foi aquele que a gente gerou no slide anterior, e vai concatenar aqui com a entrada. Tá? Basicamente tem dois sabores diferentes. Né? Um onde a gente coloca aqui na entrada e outro onde a gente coloca na geração da saída. Mas a ideia básica é essa. A ideia é que, para gerar cada uma dessas saídas, a gente está calculando um attention output, né, que a gente vai combinar com o vetor de saída aqui com o estado oculto do decoder. Tá? Só para ver como é que ficou a ilustração aqui, né? E aí agora eu tenho que gerar, ele me acertou, né? Me acertou. Para isso, ele deu bastante peso, né? Se você olhar aqui os pesos, ele deu bastante peso a esse entar-t, né? Que seria uma versão aglutinada de me acertou com uma torta, né? Me entortou, né? Me acertou com uma torta. E aí tem esse A aqui também, que de alguma forma também é importante aqui. E aí para o me, ele teve que olhar para esse peso aqui, né? E with, né, vem do fato de ser me acertou com uma torta. Enfim, isso aqui é só uma ilustração. Né? Obviamente, para o pai, o mais importante é esse aqui.
e aí a gente obtém uma tradução usando o mecanismo de atenção. Como é que fica isso com as equações? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Combina saída do decoder com cada uma das saídas do encoder para gerar esses attention scores, softmax para gerar o attention distribution, média ponderada, e aí você vai usar esse vetor, esse attention output de alguma forma. Tranquilo? Ok. Beleza. E aí aqui como é que ficam as equações, né? Esse slide aqui eu chamei de A. Esse aqui eu acho que é a anotação do Andrew Ng. Enfim, aí tem A1, A2, um genérico aqui, AT', e aí o ATX para indicar a saída o TX para indicar o tamanho o comprimento da entrada, tá? E aí a gente tem aqui, para um determinado estado oculto aqui do decoder, tá? A gente vai fazer essa continha. Uma coisa interessante é que, uma coisa importante de ressaltar é que às vezes a gente não vai usar o próprio ST. Isso depende de qual arquitetura que você está olhando, tá? Tem arquitetura que foi a primeira arquitetura a ser proposta, né? Nesse artigo do Badano com outros autores. O nome do artigo é até legal, né? Attention is all you need. Tá? E apela aí para o emocional. Bom, o fato é que ele não usa o ST, ele usa o estado oculto anterior, o ST-1. Então, ele na prática, né, ele tá usando esse estado oculto anterior, né, que a gente calculou aqui, está combinando com os ATs, com os AT' aqui, para gerar através de alguma função. A gente vai ver que função pode ser essa. No caso mais simples é produto interno. E aí, isso gera o que a gente chama de attention score para cada um para cada uma das entradas. Então, esse T aqui é o índice do decoder, né? E esse T' é um desses índices do encoder. A gente gera TX deles, né? E, opa, foi direto aqui. E aí a gente faz o softmax e depois usa isso para fazer uma média ponderada, né? Eu acho que eu não coloquei aqui o softmax e a média ponderada porque a gente vai ver que função é essa agora, tá? Como eu falei, existem várias funções. A mais simples dela é o dot product, né? Tem até coloquei uma figurinha aqui que eu achei agora de manhã para representar. Então, hoje você tem você tem um S e que é o estado do decoder, né? Você faz o produto interno com o estado do encoder e aí isso te dá um escalar. Existe um outro aqui um pouco mais sofisticado, né? Que é o modelo que a gente chama de bilinear. Ele como é que a gente pode pensar nisso aqui, né? Ele basicamente usa uma matriz aqui para fazer uma espécie de transformação do decoder para o mundo do encoder, né? E aí uma vez que você faz essa transformação, né, o produto interno mede como se fosse a similaridade desses dois vetores, né? Então, aqui no primeiro caso, a gente está assumindo que eles estão no mesmo, que as representações são compatíveis, né? E aí o produto interno ele vai dar uma espécie de similaridade cosseno, né? Se você olhar para como é que é a similaridade de cosseno de dois vetores UV, posso botar até esses vetores aqui mesmo. Os vetores vetores HT e SK é definida, vai ser o produto interno de HT e SK, tá? Dividido pela norma de HT vezes a norma de SK. Então, no caso em que a norma é 1, né, ele é simplesmente o produto interno, que dá o cosseno entre eles, né? E o cosseno do ângulo entre eles vai ser maior quanto mais próximo, quanto mais similares eles forem um do outro. Esse aqui fazer aqui um pouco maior.
enfim, você tem um ângulo aqui, e aí, se eles têm norma 1, né, os dois, o produto interno vai ser o tamanho dessa projeção aqui, né? E aí, que também é o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? No caso em que a norma é 1. Portanto, quanto mais similares, né, forem os dois vetores, maior vai ser o valor do produto interno. Já no modelo bilinear, a gente tem que fazer esse mapeamento, né, a representação do SK para a representação do HT. E aí você tem um modelo um pouco mais complexo, que é o Multilayer Perceptron, onde ele pega, concatena esses vetores, faz aqui o produto com essa matriz, aí aplica a Tennate para obter valores entre -1 e 1, né? Isso é um vetor, né, com valores um vetor coluna com valores entre -1 e 1. E aí ele faz o produto interno finalmente com esse outro vetor de pesos. Tá? Isso aqui é só um multilayer perceptron, tá? Onde Esse H1, então, é mais para fazer essa concatenação voltar para o tamanho que você quer, né? Porque você concatenou duas coisas e você quer que o vetor de atenções aí ele tenha um tamanho específico. Então, um dos objetivos... Você está falando do multilayer perceptron aqui no último caso? Isso. Ah, sim. Bom, a gente pode pensar em tamanho, sim. Não é só isso, imagina, né? Mas um dos objetivos deve ser isso. Assim, pensa no objetivo geral como sendo o seguinte, né? Olha, eu tenho esses dois vetores de entrada e eu quero gerar uma saída escalar, tá? Tudo que a gente está gerando aqui é um número real. Como é que a gente pode fazer isso? Ora, posso fazer o produto interno entre eles, que me dá um escalar, né? Posso usar esse bilinear aqui, ou então eu posso usar a própria rede neural para fazer isso, né? Pega essas duas entradas, né? Passa para uma camada... como é que seria isso aqui naquela representação tradicional, né? A gente tem aqui a entrada que... Pensar aqui na entrada como sendo esses... e aí de outra cor aqui. Opa! O que eu fiz aqui? Bom, vai ficar da mesma cor. HT, e aí... bom, vamos botar aqui do mesmo tamanho, mas poderia ter tamanho diferente, o SK. E aí a gente vai passar aqui para uma camada oculta, né? Não sei qual o tamanho dessa camada oculta. E aí depois a gente tem que ter uma saída escalar, né? Aqui está todo mundo conectado com todo mundo, certo? E aqui a gente tem uma matriz de pesos W1, né? Que gera essa representação intermediária. E aí aqui todo mundo conectado através do W2. Faz sentido? Sim. Eu tava pensando que talvez isso fosse no geral, mas no final vai ser um escalar. Então agora entendi, tá certo. Isso. Mas foi ótima a sua pergunta, porque às vezes a gente se perde, né? Não, mas qual que é o tamanho da saída aqui? Né? No final das contas, isso vai acabar só sendo o tamanho parecido com W2 ali, para no final, no dot product final, ali na multiplicação final, dar um Isso. Aqui o número de colunas, né? Ou o número de coordenadas, né? Se a gente pensar em vetor, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas aqui. E no final isso é mais uma decisão, não tem não tem nenhum impeditivo de fazer do tamanho que você quiser, imagina. Não. Por isso que tem aqui várias outras formas, né, de fazer esse uma dúvida scoring function. Uma última dúvida aí, nessa lista que tem aí, tem um cosseno e tem o dot product. O cosseno lá em cima acaba sendo só o dot product. Dividido pelas normas. Dividido pela norma, né? É isso mesmo. Isso, perfeito. Uma coisa que a gente vai ver na aula que vem, né, é que esse score aqui é uma coisa que funciona muito, muito bem, né? E ele só apareceu depois, né? E é legal porque ele normaliza pelo tamanho pela dimensão, né, do estado oculto. Então, você pode usar tamanhos diferentes, né? Porque produto interno é assim, né? Quanto maior a dimensão, né, dos vetores, maior o valor que ele pode assumir, certo? Então, essa normalização aqui, ela é uma coisa que funciona muito bem. Tá?
Enfim, vamos ver aqui então como é que fica agora que a gente calculou esses attention scores. Tá? O objetivo do slide anterior é isso, né? É como é que a gente calcula, deixa eu ver aqui no caso do produto interno, né? Como é que a gente calcula o attention score associado a TI, certo? Foi isso que a gente fez. Então, uma vez que a gente calculou esses attention scores, a gente aplica o softmax, que nada mais é do que isso aqui que está no balãozinho, né? E aí a gente tem esses alfas, que são os pesos. E aí depois o vetor de contexto, ele é uma média ponderada. Pega os alfas, multiplica pelos A's correspondentes, né? A gente está usando o índice T' para se referir ao encoder, né? As saídas de encoder. E aí a gente tem... por que isso aqui é índice T? Porque é o contexto, né, o contexto que a gente vai usar aqui com a T-ésima saída do decoder. Tranquilo? Beleza, né? Tá. Tem alguma diferença nesse slide? Não, tem um slide inútil aqui. Tá. Bom, outra visualização, né? É sempre bom mostrar várias para a gente fixar. Aqui a gente tem uma saída, a saída anterior, né, do decoder, o ST. Está usando a notação mais ou menos igual, né? ST-1, tá? E aí a gente vai combinar isso aqui. O ST-1, por exemplo, imagina que ele seja um vetor de tamanho 3, tá? Imagina que ele seja o vetor, né, para esse caso específico aqui, 1, 2, 3. Beleza? Aí a gente tem aqui os seguintes vetores do encoder. 1, 0 e 1, menos 1, 0 e 1, 1 e menos 1, 1, 1 e 0. E aí o que a gente faz, né? Imagina que o score seja o produto interno, né? Tá vindo aqui, né? Tá vindo aqui assim, e aí tá vindo o outro aqui, e a gente calcula o score. O produto interno vai dar quanto aqui? Desses dois. Multiplica elemento a elemento e depois soma, né? 4, né? Beleza. Esse, 4. Só para a gente fazer aquele... Aí 4 aqui, aí no outro vai dar menos 1 com 3, 2. O outro vai dar 1 com menos 3, menos 2. O outro vai dar... Ah, não, peraí, isso aqui tá errado. Esse aqui é 3 com menos 3, 0. E esse aqui vai dar 1 com 2, 3. Beleza. Né? Aí o que a gente faz? Aplica o softmax para... Esse aqui que a gente calculou são os ES, né? São os attention scores. Então, o attention score referente ao T-1 e 1 é igual a... Esqueci o número, 4. Isso. E aí a gente aplica o softmax. Aí agora vamos ver... Vou escrever aqui em cima, tá, gente? Alfa T-1, 1 é igual a exponencial de 4 dividido por exponencial de 4 mais exponencial de 2 mais 1. Beleza? Não sei quanto dá isso de cabeça, não. Mas eu sei que esse peso aqui, tá, vai ser maior do que os outros, né? Porque exponencial ele é monotonically increasing. E aí o que a gente faz é simplesmente multiplica. Né? Vou botar aqui um valor fictício, tá, gente? Essa conta aqui eu não fiz, não. Digamos que esse aqui seja 0,7, né, 0,1, esse aqui praticamente 0, e esse aqui seja 0,2. Tá? Pode ser que seja isso aqui. E aí o que a gente vai fazer é pegar esses vetores aqui, né, do encoder, vai multiplicar, vai ficar aqui, né? Fazer essa multiplicação, vai ficar 0,7, 0 e 0,7 de novo. Aí esse outro vai ficar menos 0,1, 0 e 0,1. Tá? Aí a gente pega esses três vetores aqui
e simplesmente soma, né? Esses 4 vetores, né? Não calculei todos, simplesmente soma, e isso aqui vai me dar o contexto, né, do T. Tranquilo? Quando a gente usa os números, né, dá aquela sensação boa, né, de que a gente entendeu como funciona. Bom, então esse vetor de contexto, né, context vector, ele é calculado com uma média ponderada e os pesos são calculados em softmax, né, onde... E aí tem uma nomenclatura interessante aqui, né, que é a seguinte: a gente chama esse estado do decoder de query e essas anotações, né, chamo de anotações, né, anotações da entrada, a gente chama de keys. E isso faz parte de uma formulação mais geral, né, de mecanismo de atenção, onde você compara, né, uma query Q com os keys, né, K1, K2 e K3, para dizer assim, olha, dada essa query, dada essa pergunta, né, e dada essa representação de cada uma das minhas anotações, que eu estou denotando aqui por V1, V2 e V3, calcula aí um score para dizer quão importante é cada uma dessas anotações. E aí pode ser que ele chegue à conclusão, olha, essa aqui é a anotação mais importante, então a gente vai dar mais peso a ela e as outras vão ter um peso um pouco menor. Tá? Essa nomenclatura, né, de queries, keys e values, ela vai aparecer sempre que a gente fala de mecanismo de atenção. Tá? Então tá aqui, os values são as anotações, o query é o estado do decoder, nesse caso, e as keys, né? No caso, a gente está usando tanto como keys e como values, os mesmos vetores. Mas nada impede da gente gerar 2 vetores diferentes, tá? Por que eu estou dizendo que a gente está usando os mesmos vetores? Porque eu estou usando aqui, gente... eu estou usando aqui... Azul também não vai dar aqui. Eu estou usando esse vetor no cálculo... Estou usando esse vetor para comparar, né, com a query. Então, quando eu faço isso, ele está sendo usado como key. E eu estou usando esse vetor também para gerar para calcular... o que eu quero dizer aqui? Para calcular a saída, né? Então, quando eu faço isso, ele está sendo usado como value. Né? Poderiam ser 2 que eu uso para calcular o score, mas aí aí eu uso um outro vetor para corresponder o value daquela entrada. Bom, nota que a função f depende do vetor de anotação, né, e não da posição na frase. Isso é uma forma de endereçamento baseado em conteúdo. Né? Porque se você for pensar os scores, eles não têm, a princípio, nenhuma dependência. Né? A maneira como calcula os scores não depende da posição em que aquele hidden vector, né, que aquela anotação aparece. Então, a gente está fazendo isso inteiramente baseado em conteúdo. E aí, um exemplo aqui, meu modelo de linguagem diz que a próxima palavra deve ser um adjetivo, né? Como se fosse assim, a minha query diz, olha, pega o adjetivo aí da entrada, né? E aí ele vai olhar para as frases, para as palavras da entrada e vai dar pesos, né? Mais peso para aquilo que é adjetivo, independente da posição onde ele aparece. Bom, se você olhar para esses pesos, né, que ele dá, você consegue gerar uma espécie de alinhamento, né, um mapa de como é que as palavras da entrada estão alinhadas com as palavras da saída. Então, tem uma outra frase aqui, né, o l'accord sur... Gente, desculpa.
O acordo da Zona, Econômica Europeia é assinado, aí já não sei o que é essa palavra, em 1992, né? Isso, foi assinado, né? E aí, se você for ver, né, os pesos, para cada palavra da saída, né, você gera um vetor de pesos, né? E aí você olha para esse vetor de pesos e consegue ver qual das palavras da entrada está mais associada a essa saída. Tá? Então, aqui para... e aí, claro que se você tiver uma palavra, né, para cada palavra da entrada, você vai ter uma coisa assim mais ou menos diagonal, mas aí aqui acontece uma coisa interessante, né? Porque em francês, né, fica aqui Zona Econômica Europeia, né? Mas aí quando você traduz para o inglês, você precisa colocar o europeia primeiro, né? European Economic Area, certo? E aí é legal, né, ver como é que esse alinhamento... É uma espécie de explicação, né, da geração da saída. Aí tem uma outra frase aqui, it should be noted that the marine environment is the least known of environments. E aí deve ter alguma coisa interessante aqui, né, também para... esse aqui é mais diagonal. Tô vendo barulho de Skype. Não. Ixi. Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, agora Cortou. tinha dado uma cortada. Voltou. Ah, tá. Beleza. O engraçado é que eu estou logado em dois computadores aqui, aí um cortou e o outro não. Enfim, os dois na rede do DCC. Tá. A outra coisa que eu estava falando que era interessante, né, que você pode ter duas palavras da entrada que são importantes para gerar uma saída, né? Então, zone, né, ele teve que usar o fato de que era la zone para gerar a saída, né? Não sei não sei que outras traduções poderiam ter sido geradas aqui. Bom, nada, como eu disse, nada força o modelo a avançar linearmente, né, pela frase de entrada, mas de alguma forma ele aprende a fazer. A gente não usou nenhuma informação sobre as sequências, né? Que palavra aparece primeiro, que palavra aparece depois, e mesmo assim ele gera essa coisa, essa matriz que parece uma diagonal. E aí tem o negócio dos adjetivos em francês virem depois de substantivo. Tá. Aí a gente olha, né, para o Blue Score, para diferentes sequências de entrada, né? E aí a gente tem aqui uma comparação. Se eu não me engano, essas duas aqui embaixo, elas são RNNs tradicionais, né? Treinadas com sequências de tamanho 30 e 50. E essa aqui são as RNNs com atenção treinadas também com sequências de tamanho 50 e 30. Então, a que foi treinada com... Bom, de maneira geral, né, essas que com mecanismo de atenção vão melhor, né? Mas essa aqui que foi treinada com sequência de tamanho 30, ela começa realmente a decair, né, a partir daqui, né? Ao passo que a outra, ela continua, né, com Blue Score altíssimo, né, até 60. Isso é muito bom. Bom, a gente viu que até agora que mecanismo de atenção é uma excelente maneira de melhorar o modelo sec-to-sec, né, sequência para sequência, usando tradução por máquina. Mas a gente, como eu disse, né, você pode usar atenção em outros modelos, não só sec-to-sec, em muitas tarefas, não só a tradução por máquina. E aí, eu acho que eu acabei me adiantando, né, dado um conjunto de valores V, representados por vetores, e uma query Q, atenção é uma técnica geral para calcular uma soma ponderada dos valores. Ele é como se fosse uma espécie de generalização do attention pooling, né? O attention pooling, desculpa, no average pooling, você calcula uma média, né, desses vetores de entrada. Já quando você usa atenção, você faz uma média ponderada, né, dando mais peso àquilo que é importante.
E aí eles usam bastante esse termo, né? Attends to, né? Presta atenção, né? Cada estado oculto do decoder, representado por quê? Ele vai prestar atenção nos hidden states de todos os encoders, né? Mas vai dar atenção, vai prestar mais atenção a uns do que outros. No caso geral, a gente usa chaves K associadas aos valores V para calcular os scores, considerando uma função, né, para calcular os scores a gente usa uma função de Q e K. Tá? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente poderia usar o hidden state do encoder para gerar um vetor K diferente? Porque do jeito que a gente está fazendo, né, a gente coloca K1 é o próprio H1 e V1 é o próprio H1. Como é que a gente poderia gerar um K diferente do V? Passa cada um deles para uma rede neural independente? Perfeito, perfeito. Posso gerar a partir de uma rede neural independente ou posso simplesmente usar uma outra matriz de pesos. Né? Gera aqui pega um W, né? Multiplica por H1, tá aí, você tem um K. Né? Às vezes você quer representar, você quer ter uma maneira de sumarizar a informação, né? Diferente da maneira como você representa a informação em si. Tá? Então, por exemplo, no H1, né, vai ter muita informação sobre aquela palavra, mas às vezes eu só preciso saber se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, né? Então eu posso compactar essa representação de alguma forma. Faz sentido? Sim. Espero. Tranquilo. Bom, a desvantagem desses mecanismos é que agora a gente vai comparar cada uma das entradas, né, com cada uma das saídas do decoder. Então, tempo quadrático aí, se a gente pensar que Tx e Ty são da mesma ordem. Assim, isso aqui é um exemplo usando RNN bidirecional, tá? Só para mostrar que é praticamente a mesma coisa. Na RNN bidirecional, acho que a gente não chegou a falar disso, né? A gente vai usar uma RNN para frente, né, para codificar as palavras na ordem natural, e uma outra RNN no sentido contrário. Né? Por que isso aqui é vantajoso? Né? Porque a gente consegue, para representação de uma determinada posição da entrada, a gente consegue usar informação tanto do que veio antes quanto do que veio depois. Isso pode ajudar a desambiguar a palavra e para isso a gente precisa de ambas as direções. Então, como é que fica isso? Né? Então, a gente tem aqui a entrada, e aí você pode pensar em cada uma. Você pode pensar nessa RNN aqui que vai na direção normal como sendo uma coisa, e a outra como sendo. E a outra RNN que aparece aqui em cima, né? Como sendo outra coisa completamente independente. Começando lá na última palavra da entrada. E aí cada uma delas vai gerar aqui, né? Essa aqui vai gerar H1 dessa direção, H2 nessa direção, H3, e assim por diante. E o outro vai gerar H4 dessa direção. A maneira de você treinar essa RNN azul aqui é só você passar a frase na sequência contrária. Né? E aí, o que você faz? Né? Eu não sei agora, eu fiquei na dúvida se na prática ele é implementado assim, ou se você pode simplesmente dizer para ele. Eu acho que muitas vezes você vai poder dizer, instancia para mim um RNN bidirecional e ele vai fazer isso sozinho, tá? Não sei como é que é internamente, não. Bom, e aí o que você faz para gerar esse A1 é concatenar H1 na direção forward com H1 na direção backward. Tá? Esse é o seu estado oculto desse cara aqui. Tá? Mesma coisa para os outros. Tranquilo? Tranquilo aqui, né? Se não tiver, pode perguntar.
Aí eu acho que tem aqui o exemplo com o mecanismo de atenção. Tá? Então, a gente vai pegar esses As aqui, né, que a gente gerou. Deixa eu ver aqui. Opa. Ficar mais ou menos consistente a notação. A1, A2 e assim por diante. Aqui eu coloquei o encoder embaixo e o decoder em cima. Tá? É a mesma coisa, só tem que ver, se acostumar com essa visualização diferente. Mas é a mesma coisa. A gente está, então, para calcular o vetor de contexto aqui, C2, né? A gente vai fazer vai pegar esse S1 aqui, né? Vai fazer o produto interno, não, vai calcular os attention scores com base em S1 e cada um desses As, né? E aí depois faz softmax, calcula a média ponderada, e aí essa média ponderada aqui é o vetor C2, tá? É o context vector. Context vector. E aí, beleza, a gente, nessa outra aqui, eu acho que foi long ou Luong, acho que é Luong. Né? Eles pegam esse... desculpa, vou apagar isso aqui, eu não sei em qual paper exatamente eles pegaram aqui o context vector e colocaram aqui, concatenaram com a próxima entrada, tá? Então, eles concatenaram e aí eles usam isso para calcular um novo estado oculto e gerar saída, tá? Deixa eu ver como é que a gente... Deixa eu ver aqui. Tá. Falar rapidinho aqui de geração de legenda, que é um negócio super legal. A arquitetura é muito similar, a gente vai usar uma arquitetura muito similar de classificação de imagens para fazer geração de legenda. Ou seja, a gente vai pegar, por exemplo, uma VGG, né? Tem aqui a imagem de entrada, né? E aí tem agora eu estou na dúvida, não sei se essa aqui é VGG, mas acho que é. Aí, o que ela faz? Né? Classificação de imagens. Ela vai pegar a imagem, vai passar por várias camadas convolucionais, tem aqui max pooling, não sei o quê. No final, vetoriza, vectorize, e aí tem mais algumas camadas fully connected. Softmax gerou uma saída entre 1000 possibilidades. Né? Quer dizer, ele vai gerar uma probabilidade para cada uma das saídas. Tá. Aí, olha só, a gente vai usar essa mesma arquitetura aqui, tá? E vai simplesmente tirar o softmax, colocar aqui um decoder. Fantástico isso aqui, né? Você vai pegar essa representação aqui que contém informações sobre que representa, né, a imagem, e aí vai gerar uma saída. Observa aqui que talvez você tenha que fazer um fine tuning, né? Porque para gerar a saída gato, a gente não precisa de toda essa informação. A cat sitting on a chair. Né? Eu acho que a gente poderia condensar isso de outra forma. Né? Enfim, ele vai pegar a ideia é tirar o softmax e colocar aqui um decoder e fazer a mesma coisa. Tá? Tem artigos que usam mecanismo de atenção para focar em diferentes partes da imagem. Né? A gente pode pensar nos feature maps, né, que aparecem nas camadas aqui intermediárias como tendo diferentes receptive fields. Então, você vai olhar uma feature aqui, aí, de repente, ele tem um receptive field aqui, certo? Então, como eu disse, a atenção também pode ser usada para entender imagens. Nós, seres humanos, não conseguimos processar uma cena inteira de uma vez. Né? Inclusive, eu tenho uma dificuldade enorme com isso. Né? Eu olho um negócio e aí não vejo, né, o que está acontecendo em volta. Né? Minha esposa fica brava comigo. Ela fala, não, como é que você não viu, não sei o quê. Enfim, a fóvea do olho, né? Isso assim, é uma questão também biológica. A fóvea do olho nos dá uma visão de alta acuidade apenas em uma região bem pequena do campo de visão. Né? Então, a gente olha, né, vai passando o olho em diferentes partes para entender a cena.
Então, a gente dá várias olhadas e aí tem esse paper super legal no ICML, né? Neural Image Caption Generation with Visual Attention, onde a gente faz isso, né? Usa um mecanismo de atenção para gerar cada parte aqui da saída, né? Para quais os feature maps que eu tenho que olhar, né? E aí, eles fazem usando a VGGNet, né? E calcula vários feature maps sobre a imagem, e aí usando a RNN baseada em atenção, análoga ao decoder, né, no modelo de tradução, ele vai gerar essa saída. Ele gera umas visualizações super legais, porque uma das coisas mais legais do mecanismo de atenção é que ele diz quais são as partes da entrada que importam para você gerar cada saída, né? Então tem aqui, né, uma imagem de um pássaro voando, né? E a tradução, a legenda, né? A bird flying over a body of water, ponto final, né? E aí, para gerar bird, ele está olhando aqui, né? Ele colocou aqui mais claro, né? A parte da imagem que ele está usando, né? Para fazer essa tradução, né? Aí, flying, né? E aí, a body of water, ele não está olhando mais para o pássaro, não está olhando para o resto da imagem aqui, né? Essa região aqui mais clara que está aparecendo aqui em volta, né? Vários outros exemplos legais, né? A woman throwing a frisbee in a park. Aí tem aqui o frisbee. A little girl sitting on a bed with a teddy bear. Aí tem aqui a região. Tem alguns erros também, não sei se tem os erros aqui. Não, aqui, deixa eu ver se tem os erros. Ah, tem, acho que tem. A large white bird. Ele achou que ia ser essas duas girafas, né? Como elas estão juntas, assim, parece um pássaro voando, realmente, né? Aí esse aqui achou que esse barco à vela aqui, né? Era uma surfboard. Achou que esse símbolo aqui na camisa do cara era um relógio, que essas comidas aqui, né, eram pizza, que o cara tava com um skateboard no pescoço e que a man is talking on his cell phone. É interessante que ele acha que é um cell phone, mas ele não diz que o cara está comendo o telefone, né? Porque essa frase é pouco provável de ser gerada. Não. Enfim, eu acho que esses exemplos são super divertidos também dos erros, né? E se você não tiver um mecanismo de atenção, você não consegue nem dizer, né? Por que ele está me gerando respostas erradas, né? Bom, sequência mais provável. Vamos falar aqui rapidinho de como gerar sequências a partir desses modelos, tá? A gente pode ver a tradução por máquina como sendo um modelo de linguagem condicional, onde a gente tem aqui um estado aqui de entrada, né? Um estado oculto de entrada, e aí eu gero aqui a primeira saída, e aí para gerar minha segunda, e no final das contas eu vou gerar uma sequência, né? E eu gostaria que essa sequência tivesse uma alta probabilidade de ser gerada. No caso da tradução por máquina, a gente vai usar o modelo sec-to-sec, né? Onde eu tenho uma entrada e eu quero gerar uma saída, né? Isso aqui é a saída, né? Condicionada na entrada que eu vi. Né? Por isso que a gente fala que é um modelo de linguagem condicional, onde cada uma das saídas ela vai estar condicionada naquilo que eu vi antes, ou naquilo que eu gerei antes. Os modelos anteriores são relativamente similares, né? O modelo de linguagem, esses dois modelos que a gente viu no slide anterior. O modelo de linguagem é igual, né, ao decoder do modelo de tradução. Se você for pensar, vou voltar aqui. Se você for pensar nisso aqui, basicamente a gente está mandando para ele um estado oculto aqui, né, um AT da vida, né, um ATX, né? E se você pegar esse pedaço aqui, ele é exatamente igual àquele modelo de linguagem que a gente viu lá na primeira aula, né, que associava a sequências, né, a frases, uma determinada probabilidade. Então, a gente está recapitulando aquilo lá. Só que, ao invés de começar com o modelo de tradução, né, ao invés de começar com vetor de zeros,
ele vai receber como entrada a sequência codificada, que é justamente a saída do encoder. Por isso, a gente pode ver o modelo de tradução como um modelo condicional de linguagem. Ao invés de modelar a probabilidade de qualquer sequência, né, o que o decoder está fazendo é modelar a probabilidade de uma tradução, né? Então, no modelo de linguagem, a gente modela a probabilidade de qualquer sequência. No modelo de tradução, como a gente está condicionando na entrada, a gente está modelando a probabilidade de tradução. E eu pergunto para vocês, né? Dado esse modelo, como é que a gente gera a sequência mais provável? Né? A princípio parece um negócio óbvio, né? Você vai pegar cada saída do decoder, vai gerar aqui a palavra mais provável para ela, vai alimentar essa palavra na entrada do próximo e vai ficar fazendo isso. Não é bem assim. Não é bem assim. Não adianta você gerar cada palavra, né, mais provável de maneira independente. Né? Por que isso acontece? Por que não é verdade? Como é que a gente encontra a tradução mais provável? Né? Então, está aqui o nosso modelo de probabilidade condicional. Aí tem aqui Jane visit l'Afrique in September. Jane is visiting Africa in September. Bom, aí aqui tem duas traduções, né? Três, enfim, traduções. Qual dessas você acha que é uma tradução melhor? Né? Eu entendo que isso aqui é futuro, tá, gente? Então, assim, tem várias traduções razoáveis aqui, né? Exceto a última. A última realmente não tem nada a ver, né? Bom, enfim, e aí a gente... não interessa aqui qual que é mais provável, vamos ver como é que a gente pega o modelo e gera mais provável. Né? A gente não quer, né, que... Professor, Diga. só uma dúvida nesse caso, até para fazer esse julgamento aí do que seria mais bem aceito, teria maior probabilidade. Teria alguma forma ou já existe, na verdade, alguma forma de inserir, por exemplo, um modelo de atenção gramatical nesse? O que seria, no caso, por exemplo, seria fornecido por uma especialista mesmo, algo nesse sentido, para classificar, julgar qual que seria a melhor saída, algo nesse sentido? Excelente pergunta, muito boa pergunta. Em geral, a gente vai ter assim, né? Pensa no training set. Você vai ter as palavras, você vai ter as frases, né, em um idioma e você vai ter uma ou mais traduções em outro idioma, certo? E aí, não é que se você não acertar uma dessas traduções, né, que está lá no training data, está completamente errado, né? Você vai usar essas frases, essas entradas e saídas para treinar a sua rede, mas a maneira como você vai avaliar é um pouco diferente. É usando o Blue Score. Blue é com E-U, né? Que nem queijo gorgonzola. Isso. Blue Score, tá? E aí, esse Blue Score, ele não precisa... Ele é muito parecido com a avaliação humana, né, que um especialista, né, um tradutor daria, né, quando ele vai julgar, né, qual tradução é melhor. O Blue Score ele é uma forma objetiva, né, de você avaliar essas coisas automaticamente, que casa muito bem com o que o expert faria, entendeu? Sim. A minha pergunta também está mais no sentido, assim, por exemplo, da própria a regra gramatical da língua, isso, algo nesse sentido. Entendi. Eu não sei se tem alguma maneira explícita da gente usar isso, sabe? Porque até uma boa pergunta. Se você já tivesse informação sobre as frases, né? Talvez colocar o part of speech, né? De cada uma palavra. Não sei. Part of speech tagging inclusive uma das tarefas que a gente faz usando redes neurais, né?
Então, não sei. Talvez dê. Boa pergunta, né? Foi você, Nairo, né, que perguntou, né? Isso. Obrigado, professor. Beleza, legal. Bom, a gente não quer que a tradução seja simplesmente uma amostra aleatória da distribuição. Eu quero saber qual de todas as sequências possíveis é a mais provável. E aí, a pergunta é a seguinte, né? Qual algoritmo a gente deve usar? Bom, a resposta errada é a busca gulosa. A busca gulosa, né, ela seria equivalente, né, a gerar uma saída aqui para cada um desses... gerar a melhor saída, né, a cada passo. Tá? E aí, depois que eu gerei essa saída, eu ignoro e continuo fazendo o resto. Tá? Você não quer fazer isso. Se você olhar essas duas frases aqui, né, Jane is visiting Africa in September e Jane is going to be visiting Africa in September. A primeira tradução, né, talvez vocês tenham esse sentimento também, que a primeira é melhor do que a segunda. Is going to be visiting, parece aquele gerundismo, né, que a gente tem. Você vai estar visitando a África em setembro. Então, a primeira é melhor. Né? No entanto, né, imagina aqui, a gente tem a mesma informação aqui, né? A gente codificou, né, toda a informação da entrada nesse ponto, esse vetor. E aí, agora eu quero ver, dado x, né? Qual é a sequência mais provável? Ora, se você olhar para um corpus de documentos, né? Jane is going, né, vai aparecer com muito mais frequência do que Jane is visiting. Né? Porque is going pode ser com is going qualquer coisa. Is going to Africa, is going to... enfim, pode ser qualquer coisa. Né? Então, aí é que mora o problema. Porque se essa probabilidade for maior do que a segunda, né? E aí eu simplesmente cravar, olha, então a palavra que eu quero gerar agora é going. Já era. Eu nunca mais vou gerar essa primeira frase aqui. Já era. Né? Então, a gente não quer cravar uma palavra antes de chegar no final. Certo? A ideia aqui do algoritmo que a gente vai ver, chamado Beam Search, vem disso. A gente quer caminhar não em uma única direção, mas com um beam, né? De beams em várias direções. Né? Não sei se a analogia que eu fiz está muito boa, não. Enfim, busca exaustiva também não é factível. Né? Pensa só, sequência de tamanho 10, vocabulário, tamanho 10.000. Busca exaustiva, 10.000 elevado a 10 possibilidades, maior que o número de partículas no universo. Né? Se não me engano, o número de partículas é 10 elevado a 80. Enfim. Não, mas aí não é maior do que o número de partículas. Né? Não é assim, porque aí é 10 elevado a 3 elevado a 10 elevado a 4 elevado a 10. Tá? A solução precisa ser uma busca aproximada. E a busca que a gente vai ver, né, que é o que é usado em prática, é o Beam Search. Como é que funciona? Ele vai manter uma lista com B caminhos possíveis a cada passo. Então, quando nossa largura, né, do beam, o beam é uma espécie de raio, né, 3, então a gente vai caminhar com 3 soluções possíveis, né, até chegar no final, e aí no final eu digo qual é a mais provável. Como é que a gente faz isso? Vou começar aqui com a primeira palavra, tá? A gente leu a frase inteira, e aí eu quero gerar aqui a primeira saída. Para essa primeira saída, eu vou calcular a probabilidade associada a cada uma dessas 10.000 palavras aqui do meu vocabulário. Tá? Então, estou calculando qual a probabilidade de y1 igual a A dado x. Qual a probabilidade de y1 igual a Aaron dado x. Né? E aí, qual a probabilidade de y1 igual a Zulu, que é a última palavra ali, dado x. Tá? E aí, eu não vou retornar a resposta ainda. Eu vou pegar as 3 mais prováveis, que no caso são in, né, estão circuladas aqui, né? In,
Jane e September, e vou caminhar com elas. Claro, bota lowercase para simplificar o problema, né? E aí a gente vai considerar 3 possibilidades, né? Após passar a sentença pelo encoder, a distribuição softmax é utilizada para... a distribuição retornada pelo softmax é usada para armazenagem de opções mais prováveis, tá? Então, aí agora a gente vai para a segunda palavra. No caso da segunda, a gente pode decompor isso aqui, né? Pensa no seguinte, né? Pensa que agora eu quero saber quais são as 2 palavras mais prováveis, né, para a saída. As 2 primeiras palavras mais prováveis. E aí a gente pode condicionar em Y1, né? E aí se você fizer esse condicionamento, você tem... como é que fica isso aqui, gente? Deixa eu... tá. Então, a gente escolhe um Y1 dado X, e aí e a gente multiplica isso pela probabilidade de Y2 dado X e Y1. Tá? Aqui eu não usei nada além de probabilidade condicional. Tá? Condicionei em 1 e aí multipliquei pelo negócio que eu usei para condicionar. Tá, e aí? Agora a gente pode basicamente tentar maximizar isso que eu vou pintar aqui. Cadê? Highlighter. Poxa, eu pintei em vermelho. Deixa eu pintar aqui em amarelo. Tá bom. Enfim, agora a gente vai tentar maximizar isso aqui. Para isso, né, eu vou usar... highlighter é o... Para isso eu vou usar esse cara tá aqui na minha saída, né? Eu vou usar a palavra que eu vi anteriormente, né? E o X, que de uma certa forma está representado aqui, né? Aquilo que eu vi na entrada, embora eu já tenha aqui uma modificação dele. Esse aqui vai ser o S1. Vou tentar fazer um pouquinho. S. Beleza. Será que eu escrevi aqui? Isso. Tá, e aí como é que a gente faz isso, né? Eu vou olhar para cada uma dessas 3 palavras, né, com as quais eu estou caminhando, e vou calcular a probabilidade da segunda palavra ser cada uma dessas 10.000 palavras. Tá? Isso aqui é basicamente pegar a saída, né, a saída que eu gerei aqui, que é um vetor de tamanho 10.000, a saída do estado oculto, rodar o softmax, e aplicar, né, o softmax, e aí a gente tem uma distribuição de probabilidade sobre essas 10.000. Isso aqui nos dá este valor, tá, gente? Isso nos dá a probabilidade Y2 para cada um dos Y2 possíveis, dado que eu escolhi a palavra in para ser a primeira. Tá? Só que eu vou fazer isso para cada uma dessas 3 palavras aqui. Jane e September também. Então, tenho aqui, faço a mesma coisa para Jane e calculo deixa eu tentar escrever aqui. Probabilidade de Y2 igual a dado X e dado in. Probabilidade de Y2 igual a Aaron, dado X e dado in. Eu não sei porque que eles usam Aaron como exemplo, porque Aaron é um nome, né? Nome tem que ser tratado de forma diferente, né? Enfim. Aí eu faço a mesma coisa para esse aqui, só que agora condicionando em Jane, como sendo a palavra 1. Né? Então, Y2 igual a dado X e dado Jane. Observa que esse valor aqui é diferente desse aqui. Tá? E a outra coisa que você tem que observar é que pode ser que a gente está olhando para essas 3 palavras aqui, né? Como sendo as opções in, Jane e September. September, pronto. Pode ser que um desses aqui comece como sendo mais provável,
mas depois que você multiplica pelo outro, e agora Jane não sei o que é o mais provável. Né? Então, essas coisas vão mudando. E aí, óbvio, você faz a mesma coisa para September. Qual o tamanho aqui dessa tabela de probabilidade que a gente calculou? Quantas probabilidades a gente teve que calcular nesse passo? Foram 10 mil ao quadrado? Não, né? Foram 3 vezes 10 mil, 30 mil. Né? Porque o Beam Search é 3, o tamanho do vocabulário é 10. Então, a gente tem 30 mil. Tá? Bom, e aí, agora tem um passo legal, né? Aí você vai olhar de todas essas 30 mil, que tem 30 mil probabilidades que a gente calculou, quais são as 3 mais prováveis. E aí pode ser que as 3 mais prováveis sejam September, né? A gente teria in September. Dá para botar laser pointer aqui. Aí tem in September, Jane is ou Jane visits, e aqui, esse aqui não gerou nenhuma das 3 sequências mais prováveis. Então, o que a gente faz? Joga fora isso aqui. Tá? Você não precisa mais caminhar com September. Agora, eu tenho certeza, né, que a primeira palavra, né, que vai se gerar na saída vai ser in ou Jane. Tá? Bom, aí é isso, né? Deixa eu ver aqui. Observa que a gente tem que gerar 3 cópias da rede, tá? Você tem que trabalhar sempre com 3 cópias da rede para poder gerar todas essas saídas. Né? É como se a gente fosse caminhando, né, com 3 cópias sempre. Bom, aí isso aqui eu falei. Aí tem um exemplo aqui do algoritmo em September. Aí tem a terceira etapa, né? E você vai repetindo esse processo até que em determinado momento ele vai gerar Jane visits Africa em September como sendo a sequência mais provável. Tá? Espera-se que ao final desse processo a gente gere uma sentença parecida com essa, né? Com Beam Search igual a 1, claro, aí você só caminha com a sequência mais provável, é o caso degenerado, em que você tem a busca gulosa. Considerando múltiplas possibilidades, B igual a 3, B igual a 10, considerando múltiplas possibilidades, com algum B maior do que 1, né, você vai ter resultados muito melhores do que a busca gulosa. Existem alguns truques para tornar o Beam Search ainda melhor. Um deles é você fazer normalização pelo comprimento. Por que a gente quer fazer isso, né? Porque, pensa só, você está multiplicando várias probabilidades, né? Se você tiver mais fatores sendo multiplicados, né, mais termos, você acaba gerando... isso vai dar uma probabilidade menor, né? Você está multiplicando 0,9, 0,8... Nunca chego, na verdade, nesse valor. Sei lá, 10 a menos 2 com 10 a menos 3, você está multiplicando essas probabilidades pequenininhas. Cada termo desse que você multiplica, você está diminuindo bastante a probabilidade. Isso faria com que as frases mais prováveis fossem as frases de comprimento 1. Né? Vai gerar uma frase de comprimento 1, end of sentence, acabou. Né? Talvez você tenha se atentado que trabalhar direto com as probabilidades dá um problema numérico. Né? Então, esse produtório aqui que a gente escreveu, deixa eu passar com calma. Passar com calma aqui no produtório. A gente tem a probabilidade aqui dessa sequência. Eu condiciono no y1, dado x, aí condiciono no x e y1. Tá? Aqui eu condiciono no x e y1. Condiciono no x, y1 e y2. Aí condiciona no x, y1 e y2. Aí a gente tem a probabilidade de y3. Né? Então, tem todos esses termos aqui sendo multiplicados. Tá? Posso reescrever como sendo produtório da probabilidade de YT, dado x e todo mundo que veio antes,
né? Com o t variando de 1 até o tamanho da sequência de saída. Na prática, a gente usa o log para não ter problema numérico, né? E vira soma dos logs. Realização do... Passei rápido, né? Então, a gente usa o log, né? Aplicando o log sobre isso aqui. E não tem problema aplicar o log... Não tem problema nenhum, né? Porque maximizar uma coisa é a mesma coisa que maximizar o log dessa coisa, né? Desde que a coisa não seja negativa, né? A probabilidade não é negativa. E aí vai ficar a soma dos logs, né? Embaixo. Tá. Aí aqui, né, você tem esse problema da normalização do comprimento. Cada vez que você soma, aumenta aqui, né, o seu TY, bota mais uma palavra na saída, você está somando um termo negativo, né? Porque o log de uma probabilidade vai ser vai ser menor do que zero, vai ser um termo negativo. Então, normalizar pelo tamanho da sequência, a solução é normalizar pelo tamanho da sequência. É como se a gente estivesse tirando uma média aqui desses caras, né? Eu quero saber, não me interessa tanto quantos termos tem, eu quero, vou colocar aqui, né? Vou colocar um termo adicional aqui, 1 sobre TY. Tá? Então, esse aqui agora que eu quero maximizar. Na prática, a gente não usa exatamente uma média, a gente usa TY elevado a alfa, tá? Onde, para a gente não ter uma coisa linear no TY, né? Um desconto linear no TY, a gente quer uma coisa um pouco mais suave, assim, né? Então, esse aqui é o esse aqui vai ser o TY elevado a alfa para algum alfa entre 0 e 1. Tá? Aqui, beleza. Isso aqui é basicamente o que eu falei, tá? Por exemplo, um exemplo de alfa 0,7. Tá? Se alfa é igual a 0, você cai no caso em que o denominador, né, fica 1 sobre 1. Então é o caso sem normalização. E 1 seria normalizar pelo comprimento. Tá? Não existe nenhuma justificativa teórica, né? Mas na prática, o que você faz na prática? Testa vários valores, né, e otimiza como hiperparâmetro. Tá, aí tem aqui o exemplo, né? Deixa eu ver aqui. Conforme o beam search ele é executado, são geradas várias sequências até um comprimento máximo, né? Você fala assim, ó, esse aqui gera até esse ponto aqui. E aí, por exemplo, quando está usando width 3, né? São armazenadas as 3 melhores sentenças para cada um desses comprimentos. E aí você calcula, né, o 1 sobre TY, calcula aquela fórmula que a gente viu antes e retorna aquela que maximiza a função objetivo. Aqui tem slide 30, gente, mas não é slide 30 não, tá? Eu copiei aqui o conjunto de slides de outro deck. Como é que a gente escolhe o beam width? Para terminar aqui, tá? Eu quase já ensino. B grande. O que acontece quando a largura do raio aqui é grande? Bom, quer dizer que você está trabalhando com muitas opções, né? Você vai carregando muitas opções. Você vai ter resultados melhores, mas é mais lento. Lembra que o número de probabilidades que você tem que calcular é linear em B, né? Então, ele vai ser mais lento e com B pequeno ele vai gerar resultados piores, né? Pensa no caso extremo, né? B igual a 1, busca gulosa. Vai ser mais rápido, mas, né, vai ser pior. Escolhas comuns, né, para sistemas em produção. 10, B igual a 10. Alguns sistemas, eu não sei como é que está hoje em dia isso, né? Talvez os valores tenham aumentado um pouco desde que fiz esse slide. Um pouco mais incomum seria usar B igual a 100 e nos artigos, né, tá lá. O pessoal quer mostrar as melhores sequências, quer mostrar que o algoritmo funciona bem, então usa até 3000. Tem o efeito diminishing returns, que você vê um ganho grande, né, no início, quando você aumenta o B, né, um ganho no blue score, mas depois o ganho, né, começa a ficar menor, cada vez menor. Ao contrário de algoritmos de busca exatos, como o BFS ou DFS,
O Beam Search, ele vai executar mais rápido, só que ele não te garante encontrar a melhor solução. Né? Não é, a melhor dentre todas as sequências possíveis. Tá? E aí, você pode se perguntar, né? Ah, poxa, será que eu devo aumentar o tamanho o comprimento, a largura, né, do beam? A forma de fazer isso, a gente vai ver agora, é a seguinte. Imagina que você tenha, para cada uma das frases, você tem a tradução humana, né, e a tradução que o algoritmo te deu. Tá? Então, você tem lá um monte de frase, tem um monte de tradução, né, tradução ground truth, e você tem lá a resposta do algoritmo. Como é que eu faço para olhar para as probabilidades, né, associadas? Porque você consegue calcular, né, a probabilidade associada a y, né, dado o seu modelo, né, dado o seu modelo, o y asterisco e o y chapéu, dado o seu modelo. Como é que e essas probabilidades aqui, tá? Elas não têm nada a ver com Beam Search. Essas probabilidades são a probabilidade que a sua rede neural associa a probabilidade que a sua rede neural associa aquela saída, tá? Isso não tem nada a ver com Beam Search. Você pode calcular isso. Você pode pegar e dizer o seguinte, olha, tem essa frase aqui, né? Jane visits Africa in September. Então, me diz aqui, ó, qual a probabilidade associada à saída Jane? Né? Beleza, aí ele te dá um valor lá. Né? Então, você poderia dizer assim, a probabilidade de Y1... Parou aqui de escrever. Será que voltou? Não? Deixa eu ver aqui o que dá para fazer. Em alguma hora o PowerPoint vai voltar, mas por hora ele está dormindo. Vou tirar a tela de novo. Será que vai? Deixa eu tentar aqui trocar rapidinho. Beam Search. Vou trocar para o Google Slide, já que o PowerPoint parou de responder. Vou fechar então. Gente, desculpa, eu tô... Problemas técnicos aqui. Vamos compartilhar aqui acho que é isso aqui, hein? Acho que é isso aqui. Onde é que a gente estava? Análise de erro do Beam Search. Apresentação de slide. Tá. Só não vou conseguir escrever na tela, né? Isso aqui vai ser o problema. Tá. Então, olha só. A predição, ela tem duas fontes de erro. Uma fonte é a própria limitação da sua rede neural recorrente. De repente, a rede não foi bem treinada, não tem dados suficientes, né? E a outra fonte de erro é o próprio Beam Search. O Beam Search é uma aproximação do que a sua rede neural recorrente conseguiria retornar se você explorasse todas as saídas possíveis. Então, uma coisa é o erro da RNN, outra coisa é o erro do Beam Search. Né? A pergunta é a seguinte, né? A minha tradução está ruim. Né? Será que o problema é da RNN ou do Beam Search? Tá? Então, a gente quer avaliar se o Beam Search está funcionando bem. E eu consigo fazer isso, gente, sem testar um outro B. Antes de testar um outro B. Essa que é a sacada. Porque eu poderia testar outro B e aí ver se melhora e tal.
né? Mas antes de fazer isso, eu posso olhar para essas duas probabilidades aqui, né? Tem dois casos possíveis. Caso em que a sequência, né, que o humano associou, perdão, a sequência associada à tradução humana é melhor do que a sequência retornada pelo meu algoritmo. Tá? É mais provável do que a sequência que eu retornei usando o Beam Search. E o outro caso é que a sequência, a tradução humana tem uma probabilidade menor do que a probabilidade retornada pelo meu algoritmo, tá? pelo Beam Search. A pergunta é a seguinte, né? Nesse primeiro caso aqui, gente, deixa eu ver aqui, laser pointer. Isso. Nesse primeiro caso aqui, onde a sequência humana tem uma probabilidade maior, a tradução humana tem uma probabilidade maior do que a tradução retornada pelo Beam Search, de quem é a culpa? A culpa é da RNN ou a culpa é da aproximação do Beam Search? Do Beam Search? Do Beam Search, né? Porque se a gente olhasse para todas as sequências, ele ia falar, não, calma aí, não é o Y do chapéu, não, é o Y asterisco, certo? Por outro lado, né, se a sequência, se a resposta correta, né, tá com uma probabilidade menor do que a resposta retornada, quer dizer que a minha rede, o Beam Search até fez um trabalho bom, né? Ele procurou lá várias sequências e me retornou uma sequência que é bem provável. Só que eu gostaria que o Y asterisco tivesse uma probabilidade maior. Então a culpa é da RNN. Então como é que a gente faz para usar essas probabilidades? É claro que eu não vou fazer isso com uma frase só, né? Eu faço isso com... Isso aqui é o que eu falei, né? Se a probabilidade da tradução humana é maior do que a retornada pelo Beam Search, culpado é o Beam Search. Por outro lado, se a probabilidade associada à tradução correta, né, é menor do que a tradução retornada, a RNN é culpado. Aí, é claro, você tem que fazer o negócio da normalização de comprimento e tal. Né? Enfim, aí fazendo essa normalização, você olha aqui para as probabilidades de várias frases, usando um conjunto diferente daquele que você usou para treinar, né? Um validation set ou outro nome, development set. Pega várias frases, calcula essas probabilidades. Nesse caso aqui, a culpa é de quem? Isso aqui essa probabilidade da frase da tradução humana, a probabilidade retornada pelo Beam Search. De quem que é a culpa? Rede neural, nesse caso aí, né? Não, nesse caso não, porque se a gente tivesse procurado melhor, a gente teria retornado a tradução humana. Certo? Observa, esse é maior, né? 2 vezes 10 é menos 10. Certo? Não. É menos 10 ali no caso. Não, os dois são 10 a menos 10, né? Só que um é 2 e o outro é 1. É verdade, desculpa. Ficou... Professor, me tem uma dúvida agora nesse sentido. Esse julgamento não seria uma forma, de certa forma, se a gente estaria limitando a capacidade de generalização do modelo? Porque, assim, a frase, no caso, nesse contexto específico, né, a frase ali poderia ter várias opções de tradução para ela, né? E dizer que a do humano somente a correta não seria limitar a capacidade de generalização da rede, não? Você tem toda a razão, mas e é por isso que para avaliar as traduções, a gente, se uma rede é melhor do que a outra, a gente usa o Blue Score. O objetivo dessa análise, que olha para essas probabilidades aqui... não, acho que eu entendi o que você está falando. Porque pode ser que... É até aquela velha discussão sobre o modelo de ensino atual, essas coisas, né? De que tem que se dar liberdade para o aluno Eu expressar sua gostei da criatividade, analogia. entendeu? Essa é basicamente a mesma ideia, porque a rede aí ela tem a capacidade de aprender algo diferente daquilo do que o especialista conhece, digamos assim. E não é que esteja errado, né? É só uma forma diferente de dar a mesma Sim, resposta, sim. no caso, se também estaria correto. Acho que você levantou um ponto interessante. Será que a gente poderia olhar para o Blue Score
Eu acho que nesse caso aqui eles focam nas probabilidades, né? Porque o objetivo é ver se o Blue Score está encontrando sequências prováveis, entendeu? Acho que é mais nesse sentido, né? Porque o grande problema é que é o seguinte, né? Existe uma frase, existe uma... isso, eu acho que o grande problema é esse, né? Existe uma frase que tem uma probabilidade maior, mas o Blue Score não, perdão. O Beam Search não está encontrando essa frase, né? Tem lá na minha rede, está lá na minha rede. Essa frase, né, que a gente está usando como referência, tem uma probabilidade maior, tá? E aí, independente de qual a tradução correta ou não, né, eu gostaria que essa frase que tem a probabilidade maior tivesse sido retornada. Eu acho que esse é o ponto. Entendeu? Tá, sim, então, mais uma perspectiva matemática mesmo, né? De espaço de busca, no caso. Isso, do espaço de busca, né? Como é que você avalia se a busca está boa, né? Acho que esse é o sentido. Então, essa aqui foi o retornado. Mas olha só, tem essa aqui que era melhor do que aqui foi retornado. Então, se eu tivesse usado um B maior, né, ele ia retornar essa frase que é mais provável do que a outra. Certo? Entendi. No caso mesmo é só para fazer referência à eficiência do método aí de busca, no caso, de soluções. Perfeito. A pergunta que você fez foi difícil, mas eu acho que deu para esclarecer mais ou menos, né? Aí o que a gente faz é olhar para várias frases, né? Ver quem é que era o culpado. E aí, se o Beam Search for culpado mais vezes, né? Se for culpado muitas vezes, a gente aumenta o B, né? A gente aumenta a largura lá. Por outro lado, se a rede neural recorrente for culpada, aí é mais difícil. Aí você procura mais dados de treinamento, usa arquitetura diferente, adiciona regularização, tem outras técnicas aí para você lidar com isso. Pessoal, alguma pergunta antes da gente fechar aqui? Tranquilo? Desculpe aí pelo problema com o PowerPoint no final, tá? Semana que vem volta tudo normal, na terça e quinta, tá? Obrigado, Professor, mas aí a Diga, última pode aula falar. vai ser na terça-feira. Isso, a última vai ser terça-feira, a gente vai falar de Transformers, né? E aí vai ser isso. E quinta-feira eu acho que... Aí quinta-feira eu tenho que decidir se já vou liberar a prova. Provavelmente vou gastar o dia preparando essa prova e aí devo liberar mais para ou sexta ou sábado para vocês. E na quinta-feira já seria o Jefferson dando aula. Não. Quinta-feira não vai ter nada. Quinta-feira... A gente tem um shift, né, de uma semana no cronograma. Então, vocês estão livres aí para fazer o que quiser na quinta-feira. Tá Entendi. bom? Beleza. Professor, e uma questão, eu vi que lá no Moodle você colocou umas listas de exercício teórica e também parece que tem uns notebooks lá. Tem sim. Eles vão ser, as listas eu imagino que sejam mais para a gente estudar para a prova, não é isso? Perfeito. Essas são... respondendo rapidinho a pergunta do Cristiane, sim, a Transformers terça-feira. E agora voltando, desempilhando, as listas não valem ponto, é só para vocês estudarem realmente. E não sei ainda como é que vai ser a prova, não preparei. Mas só para dar crédito, né, a quem quem preparou essas listas e notebooks foram os alunos que trabalharam com a gente nesse curso de Deep Learning que a gente dá já há alguns anos para a Petrobras. Então, eu basicamente peguei aqueles notebooks que eles prepararam e as listas e coloquei lá para vocês. Aí, acho que o gabarito aparece só nas últimas páginas. Então, tentem fazer, realmente, acho que vale a pena para sedimentar as ideias, né? A gente vê aqui na aula, mas se você não botar a mão na massa é difícil. Tá Entendi. bom? Fez uma última pergunta, prometo. Claro. Sobre usos de RNN e tal, né, eu acho que a gente viu muita coisa em relação à linguagem, né, Texto, a é verdade, NLP. linguagem. E, Uhum. e acho que imagino que funcionaria para
outras séries temporais, como, sei lá, coisa de bolsa de valores, essas coisas, ações, né, valorização e tal, mas também para, sei lá, para vídeo, você Para misturaria vídeo, uma vídeo coisa tipo funciona. assim, CNN com uma RNN por trás, alguma coisa assim? Sim, sim, eu já vi aplicações para vídeo, sim, e é mais ou menos por aí, por essa ideia que você falou. Estou tentando lembrar se tem mais coisas de RNN, em geral para tratar dados em sequência, né? Música, geração de música também. Sequência de aminoácidos, né, de DNA, né, você encontrar parte da sequência, né, que está associadas a alguma característica, né? Eu não conheço muito das outras aplicações, né? Tem um aluno meu que trabalha com RNNs, aplicação de RNNs para séries financeiras, né? E tá dando até uns resultados legais, assim, que eu não consigo reproduzir com outros modelos mais tradicionais, né? Não sei, eu fico curioso para saber se tem outras aplicações aí de RNN que a gente não conhece, né? Teve uma legal que eu vi, mas eu não cheguei a ler paper, que era você aumentar a quantidade de quadros, de FPS de um filme, de uma animação. Então foi Sim. gravado a 30 FPS, você consegue transformar ele para 60, por exemplo. É o Imagino que hyperlapse, deve. né? É, é. Uhum. Imagino que deve usar RNN. É, eu imagino que sim. Eu não lembro exatamente como é a arquitetura, né? O trabalho, acho que do Ericsson, né? Com alguns alunos do DCC aqui da pós-graduação. Assim, eu acho que imagino que tenha outros também, mas esse foi o que eu vi do Ericsson. E não lembro como é que era o paper. É interessante dar uma olhada assim. Beleza, gente? Beleza, professor, valeu. Valeu demais. Falou, até terça-feira que vem, pessoal. Até o próximo abraço. Até mais. Até. Até mais.